Deus seja louvado, irmãos. Mais uma vez dou graças a Deus, primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna em glória. O Senhor me promete, se eu for firme e fiel dentro da sua palavra, guarda esse amor e fé dentro do meu coração. Tenho grande desejo e esperança de ver a face de Deus como ela é, junto com todos os santos, irmãos que fazem a vontade de Deus aqui na terra. Dou graças a Deus por essa boa preparação de estar entre vós mais uma vez. Irmãos, eu tive pouca esperança de estar aqui este ano, mas o Senhor preparou de uma maneira muito especial e nos abençoou, preparou. Estou aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Irmãos, sinto de contar uma obra rapidamente. Eu sempre falo, irmãos, que Deus preparou uma serva de Deus para mim, dos suas filhas, para ser minha esposa, e tem me ajudado, e tem me apoiado em tudo no meu ministério, irmãos, e nos abençoou com 3 filhas, graças a Deus. E hoje eu posso dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. Mas um determinado dia, irmãos, eu precisava atender um batismo no outro estado, irmãos, e aquele dia, irmãos, ninguém podia ir comigo, então eu fui sozinho, irmãos, e eu precisava viajar longe, irmãos, e houve uma tempestade de neve junto com gelo naquele dia, irmãos, e por descuido meu, irmãos, eu precisava ir rápido. Eu fui lá, atendi aquela necessidade, irmãos, na volta, irmãos, porque tive algumas dificuldades para cuidar na obra de Deus. Depois eu não dei conta do relógio, irmãos, e já tinha passado meia-noite. Eu precisava voltar, irmãos, para casa, e durante o batismo houve aquele tempestade, irmãos, e tinha gelo para todo lado. E quando eu saí, irmãos, eu entrei no meu carro por descuido, irmãos, por realmente falta de sabedoria, ele não tinha enchido o tanque com gasolina. Então, quando eu entrei, irmãos, na estrada para pegar, irmãos, eu vi que a estrada se fechou, irmãos, e a única maneira que eu conhecia como voltar para casa, irmãos, e entrei em outra estrada desconhecida, irmãos, e quando eu vi, irmãos, o tanque estava vazio, irmãos, e quando eu vi o telefone também que estava comigo, irmãos, por descuido, irmãos, eu também não tinha como carregar a bateria do telefone, irmãos, então eu fui andando. Já era depois da meia-noite, quase meia-noite e meia, não queria ligar para minha esposa, nem para, alertar alguma coisa. Eu fui dirigindo pela misericórdia de Deus, irmãos, e foi caindo tudo aquele neve. Não tinha um carro na minha frente nem atrás, e tinha um caminhão que estava na frente tentando limpar alguma coisa, indo devagar demais. Eu falei, agora eu vou estar aqui sozinho, nem condição de ligar o telefone, sem combustível. Senhor, o que eu faço? Aí eu comecei a clamar a Deus, e de repente, irmãos, minha esposa ligou. Irmãos, e quando ela ligou, eu recebi o telefone, eu falei, amém, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, bem, onde você está? Eu falei, eu estou voltando para casa. Não, porque eu sonhei agora que você estava dirigindo numa tempestade de neve, sem combustível no carro, você estava perdido no caminho, você perdeu o caminho, você estava na outra estrada. Irmãos, eu fiquei na comunhão, falei, realmente bem, foi o Senhor que te alertou. Falei, bem, então, eu orei já, mas eu vou continuar orando, você fica na comunhão aí, o Senhor vai iluminar o seu caminho. Glória ao nome santo do Senhor. Foi clamando a Deus, irmãos, abriu um espaço, foi atrás do outro carro, conheci o lugar, irmãos, de repente, quando eu cheguei no posto, irmãos, o carro já estava acabando com a gasolina, eu enchi o tanque e voltei para casa, são e salvo. Eu dou graças a Deus, porque sempre é assim, irmãos, quando eu estou com uma necessidade, irmãos, vou clamar a Deus, e minha esposa me liga na hora, já sabe o que está acontecendo, irmãos, e Deus me deu essa fiel companheira, irmãos, para nos ajudar no ministério. Dou graças a Deus por muitas obras, irmãos, muitos milagres, sinais, irmãos. Um dia, bem novo no ministério, irmãos, os outros irmãos estavam viajando para cá, irmãos, e os irmãos, um querido irmão do Braz me ligou e me alertou na minha cidade que teve um moço brasileiro que se acidentou, irmãos, e eu não conhecia ele, irmãos, porque simplesmente não conheci, irmãos, e naquela época, assim, eu fui colocado na igreja de Newark como ancião. Eu era cooperador de uma cidade vizinha, e o cooperador daquela igreja de Newark era meu cooperador de jovens, depois foi meu cooperador, e agora, irmãos, eu fui para o ancião, e ele era meu cooperador, e ele nunca teve problema com isso, porque é humilde, mas eu teve, irmãos, eu me senti inconfortável de realmente assistir cultos com ele por muitos anos, e agora tinha que atender o culto na frente dele, irmãos, e por causa dele é muito humilde, não teve problema, mas eu tive aquele de ficar inconfortável com aquela situação.
Irmãos, e quando eu recebi aquele telefonema dos irmãos, falei, irmão, esse moço está no hospital, a família está pedindo unção, porque ele é um servo de Deus, mas ele está em coma e está ele fraturou o crânio e parece que não vai sobreviver. Irmãos, e quando ele me falou, eu falei, eu vou lá. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou lá, os servos de Deus estão me pedindo para fazer essa unção. E quando eu orei, o Senhor falou para mim, leva o cooperador com você. Eu falei, tá bom, Senhor, glória a Deus. Liguei para ele, estava pronto para nos ajudar. E nós encontramos aquele hospital, irmãos, de Newark. E quando, irmãos, nós entramos assim no hospital junto, entrou uma força conosco, glória a Deus. E quando entramos no elevador, irmãos, a comunhão subiu, cada andar que nós subimos lá, a comunhão subiu conosco. Irmãos, e tudo aquele recanhamento que eu tinha foi indo embora. Nós entramos no quarto onde esse moço estava, com o corpo tudo inchado, irmãos, cabeça inchada. E nós entramos um pranto de compaixão para esse moço. Irmãos, e naquele momento eu falei, irmão, você faz uma oração, Deus vai dar graça de ungir. Eu falei, eu faço. Irmão, entrou uma comunhão tão grande, tão perfeita, irmãos, chorávamos na presença de Deus. Deus deu a graça de ungir o moço, irmãos. E passou uma semana e estava dentro da congregação dando glória a Deus, o Senhor curou por completa. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque tudo aquele problema entre eu e ele foi embora. Glória a Deus para a presença de Deus, o Senhor. E hoje, irmãos, estamos companheiros, irmãos, nessa missão para glorificar o nome santo do Senhor. Irmãos, eu trago e vos levo a saudação da Irmandade de Newark e também da cidade de Belleville, com a santa paz de Deus, irmãos. Irmão Cláudio me pediu para contar a obra que Deus fez comigo, irmãos, sobre a linguagem português. Irmãos, eu nasci nos Estados Unidos, meus pais também americanos, nascidos nos Estados Unidos, meus avós também nascidos nos Estados Unidos. Irmãos, um avô do meu pai nasceu na Alemanha, mas chegou lá, irmãos, bem como criança. E o tetaravó do outro lado foi da Itália. Então, toda a vida, irmãos, eu não falei outra linguagem, até eu brinco, irmãos, na escola a gente tinha que estudar espanhol, mas eu colei, irmãos, eu colava, não dava, não entrava, irmãos, uma palavra estranha, irmãos, na minha boca, e tão pouco guardei, irmãos, mas quando eu tinha, 20 e poucos anos de idade, o Senhor me deu, irmãos, uma revelação, e nesta revelação, irmãos, me mostrou praias, palmeiras, irmãos, um lugar bem lindo. Irmãos, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou para mim, eu estou te mandando para o Brasil. Senhor, vai porque eu estou contigo. Irmãos, e até então só falava inglês, não falava outra linguagem na minha família, de nada. Irmãos, eu peguei aquele revelação, busquei uma palavra. Irmãos, eu nem era batizado ainda, eu era testemunhado. Irmãos, quando eu entrei na congregação, o Senhor falou comigo, você vai para o Brasil e eu estou te mandando. Irmãos, quando eu fui para o Brasil, eu não conhecia o Brasil, conheci um moço brasileiro, que é nosso irmão na fé, mal conhecia, mas Deus nos mandou. E nós paramos na cidade de Ubatuba. E justamente, irmãos, quando chegamos lá, eu vi as palmeiras, eu vi as praias que estavam lá, irmãos, indo. E justamente foi aquele lugar onde o Senhor tinha me mostrado numa revelação. Irmãos, chegamos lá, eu fui recebido pela Irmandade de Ubatuba, nosso irmão Cláudio que está aqui conosco hoje, foi recebido pela mocidade, pelo ministério, todo mundo, irmão, sem ser batizado, e congregávamos todos os dias, e esse moço que hoje é meu cunhado, ele traduzia as palavras, traduzia os cultos, traduzia toda a conversação, irmãos. Então, da maneira que ele traduzia, não era simultaneamente, não era no momento, a pessoa falava e depois ele traduzia, então não dava para deduzir qual palavra era qual palavra, irmãos. Então ficou comigo, irmãos, um bom tempo, e depois, irmãos, ele precisava voltar ao seu serviço nos Estados Unidos e me deixou sozinho. Irmãos, eu fiquei doente, depois ele foi embora, irmãos, chegou as pessoas para falar comigo, não entendia nada, mas absolutamente nada, irmãos, e chegou um dia que nosso irmão foi para me visitar, irmãos, eu estava bem até doente, e ele chegou na casa onde estava hospedado, e chegou e falou algumas coisas, ele percebeu que não estava entendendo nada, mas ele falou assim, vamos orar, e fez bem assim com as mãos, ele é testemunho disso. Então, irmãos, nós fomos lá na sala,
Irmãos, e quando nos descemos, o servo de Deus abriu a oração, junto com os outros irmãos que estavam nos visitando, junto com a família onde eu estava. Irmãos, e ao ajoelhar o Senhor, irmãos, pela sua presença, entrou dentro daquele sala. Glória no nome santo do Senhor. Irmãos, e os minutos passavam, irmãos, e a comunhão subia, o povo dava glória a Deus, o povo sentia a presença do Senhor, manifestava alguma coisa. Eu, irmãos, ajoelhado lá, irmãos, glória a Deus, tudo gripado, tudo preocupado. Aí, irmãos, eu até não reclamei, mas eu falei, Senhor, estamos aqui 15 minutos, mas parece que ninguém vai orar. E passava o tempo, Senhor, 20 minutos estamos aqui, eu juro, ninguém vai orar. Irmãos, e o Senhor me respondeu, glória no nome santo do Senhor. Mas me respondeu com uma força e a sua voz falou comigo, quem vai orar é você. E a hora que eu ouvi aquele voz, eu temia, falei, tudo bem, Senhor, posso até orar, mas quem vai dizer amém a minha oração? Porque eles não falam inglês tão pouco que eu falo português. E o Senhor respondeu, abre tua boca e ora em português. Irmãos, eu tremi naquele momento, eu falei, Senhor, mas como? A hora que eu falei como, irmãos, parecia que Deus ficou bravo comigo, e a voz entrou com uma força, eu sou dono da tua boca, da tua alma, do teu coração, da tua mente, abre tua boca agora e ora em português. Naquele momento, meus olhos espirituais abriram, irmãos, eu olhei para o teto da casa, desapareceu o teto, senti minha cabeça abrir dos dois lados, assim como se fosse uma máquina, e quando eu olhei para o céu, eu vi as estrelas brilhando, desci, irmãos, do céu, sobre minha cabeça, e quando foi descendo, eu vi letras brancas, depois palavras brancas, abri a minha boca, entravam as palavras na cabeça e saiu o Pai Nosso que estás no céu, e eu estou falando até o dia de hoje. Nunca estudei, nunca fui para a escola, irmãos, só conheço a Bíblia em português, sou meus glória no nome santo do Senhor, mas Deus é meu testemunho também, os irmãos estão levantando aquela oração. Se o irmão falava para mim, aqui é paralelepípedo, é parede, inconstitucionalissimamente, irmãos, e ficou aqui gravado até o dia de hoje, glória no nome santo do Senhor. E quando eu perguntei para o Senhor, mas por que isso, essa obra, Senhor? Quando eu voltei ao meu país, o Senhor fez uma grande obra, Ele foi chamando os americanos, irmãos, eu fui traduzindo as palavras em português, e depois de um tempo o Senhor me separou no ministério, e hoje, sendo um americano, eu atendo um culto em português, irmãos. Mais em português do que em inglês. É uma coisa que só Deus pode fazer, glória ao nome santo do Senhor. Mas sou grato, porque todo mundo que me conhecia, falava, mas espera aí, você vai para o Brasil, você fica poucos meses aí, eu estou 30 anos aqui nos Estados Unidos, não falo inglês, esse rapaz, ele vai para lá, Deus deu o dom. Falei, irmão, porque não tenho muito inteligência, então o Senhor precisava me dar. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda falo muito errado, eu sei disso, mas irmãos, o Senhor fez uma promessa assim para mim. Quando eu recebi aquele dom, Deus usou de um irmão e falou assim, olha, muitos vão te confundir como brasileiro, glória a Deus. E até hoje, irmãos, tem muita gente que vai olhar, mas seus pais são brasileiros. Dá para perceber pelo sotaque, você vê do outro lugar. O paulista pensa que eu sou de Paraná, a paranense pensa que eu sou de São Paulo. E fica assim, irmãos. Não, mas eu não tenho ligação nenhuma. Minha ligação com o Senhor. Nossa ligação com o Senhor e Senhor com o teu povo. E hoje eu me considero, irmãos, eu sou americano, mas eu me considero no espírito, irmãos, como se fosse um brasileiro. Glória a Deus. Porque nós recebemos o amor, e do mesmo Espírito que nós somos em Cristo, glória ao nome santo do Senhor, nós recebemos, e também, irmãos, com toda gratidão, visito aqui todo ano, irmãos, para aprender do Senhor e dos irmãos também. Dou graças a Deus. Irmãos, eu peço a vossa oração. O Brasil, vós sois nossa alegria, a verdade é essa. Quando falamos da obra de Deus, falamos do Brasil, falamos do povo de Deus aqui. E ainda somos em poucos, mas o Senhor este ano está abençoando, irmãos. Está abençoando muito. Irmão Valdir também está aqui, ele sabe os batismos que estão vindo. Irmãos, é todo mês agora. Antigamente era 3 almas, 2 almas, 1 que batizava, se esperava alguns meses. Esse ano, irmãos, é 13, 14, 12. Irmãos, o Senhor está abrindo as portas, irmãos. Irmãos, para saber o Espírito que trabalha entre nós, irmãos. Outro dia, irmãos, houve um batismo em Norte, irmãos, uma chinesa, glória no nome santo do Senhor, irmãos, que não falava uma palavra em português, foi o culto e batismo em português, e ele foi o último, levantou chorando como uma criança e foi batizado, irmãos, glória a Deus. Uma chinesa, irmão, que só falava um pouco de inglês, e depois do culto nós tentamos, irmãos, até saudar, não dava para chegar perto. Se chegava perto, irmãos, você sentiu tanta presença de Deus, todo mundo começou a manifestar, você não dava para chegar perto, você chegava 10 pés dela, você sentiu a presença de Deus dentro do coração. E estamos gratos a Deus. O Senhor está chamando mais americanos lá perto do irmão Valdir. Deus me deu a graça de atender um batismo. O servo de Deus me falou assim,
Irmão Valdir sabe disso. Cheguei lá, quem pediu foi o americano, mas ele não chegou, não está aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Ficamos preocupados. O primeiro de batizou foi o irmão dele. Glória a Deus. E eu dou graças a Deus porque nossa união, irmãos, é sempre, como foi dito hoje, né? Nós estamos tudo entranhável, com esse entranhável amor, a união entre nós. Pode ser Brasil, Portugal, Estados Unidos, não se importa, é tudo irmão na fé. Eu dou graças a Deus por tudo, por ter recebido, vocês têm recebido nós, ensinado nós a hospitalidade e o amor e o carinho fraternal, irmãos. Eu peço vós, com toda a diligência do meu coração, não muda, não muda, não muda, não muda, meus irmãos, não muda, não muda a doutrina, não muda o amor, não muda a crença, não muda a santidade, não muda esse jeitinho, glória ao nome santo do Senhor, de amar o Senhor em cima de todas as coisas. Porque quando nós falamos do amor, falamos do Brasil. Quando falamos de virtude, falamos do Brasil. Fala de doutrina, você fala do Brasil. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Então onde você olha tem que ser o espelho do Senhor Jesus. E tem que ser, irmãos, aleluia, glória, o exemplo para nós. Eu rogo vossas orações em nosso favor. Estamos prontos para comprar uma igreja para nossos irmãos americanos, dentro da nossa cidade. Nós não temos condição financeira, mas o Senhor tem, irmãos, condição. E se Deus quiser, daqui em 2 meses, rogamos vossas orações, irmãos, porque não é fácil. Não é fácil. Uma igreja de 150, mas só tem 35, 40 irmãos que estão querendo, irmãos, comprar. Estamos em construção lá no norte, estamos em construção lá no sul, estamos em construção em todo lado nos Estados Unidos agora. Rogamos vossas orações que o Senhor, irmãos, coloque as suas mãos e com a bênção de Deus temos certeza, irmãos, receber vocês igual que vocês recebem nós.